Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo, não sei porque eu pergunto tudo bom, vocês vão poder responder, se vocês responderem eu não vou ouvir, então tudo bem. É bobagem essa parte, vamos pro vídeo que é o que interessa. Vou falar hoje de um clássico, né? Falar de clássicos é sempre bom. Então, vou mostrar o livro, tá aqui. Jean-Paul Sartre, A Náusea, tá? É a minha edição de capa dura do Círculo do Livro. Jean-Paul Sartre, pouca gente já pouca gente não ouviu falar de Sartre, pelo menos ouviu falar, talvez não saiba nem que ele era um escritor, um filósofo, mas pouca gente ouviu falar dele. Pouca gente não ouviu falar dele, tá? Pelo menos, bem, enfim. Sartre foi um dos grandes pilares do existencialismo, né? Uma corrente filosófica que definia que a existência precede a essência, ou seja, primeiro o homem existe e depois ele se torna alguma coisa. É uma visão que é uma visão derivada do materialismo, derivada de pensamentos de Marx e outros pensadores dessa linha aí. Ele nasceu em 1905, nasceu em Paris, morreu em 1980. Não vou falar muito sobre a sua vida pessoal, porque realmente é um negócio que não me interessa muito. Eu até conheço alguma coisa e tal, mas não me interessa muito. Ele teve uma infância burguesa e tal, mas o que interessa mais assim, a importância dele, a importância, entre aspas, assim, dele no panorama global enquanto ele viveu, né? Para não dizer que eu não vou falar totalmente da sua biografia pessoal, ele teve uma relação com Simone de Beauvoir por 51 anos, né? A relação durou até que um dos dois morreu. Era uma relação muito interessante, que era um casamento, mas cada um morava na sua casa. Era um casamento aberto, digamos assim, né? Era um casamento que as pessoas não moravam no mesmo teto. Já era moderno para aquela época, né? Na época isso não era comum. Sartre ele teve toda uma militância comunista, socialista, que durou a vida inteira, né? A sua obra toda, sua vida, sua carreira toda foi dedicada a essa militância de esquerda. Não estou dizendo nada de novo, porque ele realmente era assumidamente de esquerda, né? Então, e o existencialismo é uma doutrina que vem das ideias de Marx, que vem da esquerda, dos pensadores de esquerda. Vem do materialismo. O existencialismo é basicamente a ausência de um princípio criador, a ausência de Deus ou de um princípio criador ou do que quer que seja, que é uma visão materialista que vem de Marx e outros pensadores. Essa é a visão do Sartre. Ele teve durante toda a sua carreira uma grande amizade com o Camus, com Albert Camus. Curiosamente, ele era um não existencialista, né, o Camus. Era mais ou menos o oposto do Sartre. E durante um bom tempo eles tiveram uma grande amizade e um escrevia sempre coisas muito elogiosas sobre o outro, até que o Camus publicou uma obra chamada O Homem Errado. Se eu não me engano, acho que foi O Homem Errado. Se não foi isso, vocês desculpem, porque já são 4:00 da manhã e eu estou zuretão aqui, mas acho que é isso aí. O Homem Errado. Que é uma crítica ao comunismo russo, né? É uma crítica ao comunismo russo, cujo, cujo um dos cujo, cujo, cujos defensores, um dos maiores defensores era o próprio Sartre. Sempre foi um defensor da União Soviética, né? E foi uma crítica ao stalinismo que o Camus fez. E o Sartre ficou muito chateado com isso e, por conta disso, se vingou. Ele tinha uma revista que ele editava e ele não publicou, mas ele deixou que fosse publicada uma resenha
muito terrível acerca de um livro do Camus. E o Camus respondeu a essa resenha, e aí os dois romperam relações e se tornaram realmente inimigos. Ambos, né, se tornaram inimigos. E daí para o final da vida já não conversavam mais, já não se falavam mais. Foi uma briga que ficou muito famosa, né, entre no meio filosófico ali, no meio francês intelectual. E por uma estranha coincidência, ou talvez por razões de talento, ambos receberam o prêmio Nobel. O Camus recebeu o prêmio Nobel antes do Sartre. O Sartre recebeu, se não me engano, em 64. O Camus recebeu antes. Os dois foram laureados, claro. E foi uma briga bem interessante entre os dois, tanto na parte da literatura quanto na parte de ideologia política, né? E agora falar um pouquinho sobre a náusea. A náusea foi, bom, um dos livros de Sartre, provavelmente o mais famoso deles é o Serio Nada, que é um livro, inclusive, que eu estou olhando aqui, porque tá aqui tá aqui do lado. É um livro que eu dessa grossura assim, que eu vou deixar para fazer uma resenha mais para frente. É o Serio Nada, A Idade da Razão, O Muro, e provavelmente a Náusea. Talvez esses quatro sejam os livros mais famosos do Sartre. Então, eu vou falar hoje da Náusea. Eu vou até pedir para ler aqui, porque eu não lembro o nome do personagem. É um nome francês bem complicadinho. E eu não vou lembrar o nome do personagem, porque eu li isso aqui faz muito tempo. Antoine Roquentin, porque é francês. Então, Antoine, ele chega numa cidadezinha da França. Ele é contratado para fazer uma biografia de um nobre daquela cidade, um nobre muito famoso daquela cidade. Essa é a introdução do livro. E chegando lá naquela cidade, ele começa os trabalhos. E o que acontece com ele é o que dá nome ao livro. Ele começa a sofrer um processo de desencanto de tudo. Na verdade, ele começa primeiro com desencanto pelo trabalho da biografia desse nobre. Ele começa a ficar sem a menor vontade de fazer, começa a ficar nauseado, é a palavra, porque o nome do livro é náusea, ele começa a ficar nauseado. Esse é o nome mais correto. Primeiro, como eu já disse, em relação ao trabalho do biografado, e depois em relação a toda a sociedade que envolvia, a sociedade de nobres que envolvia esse cara. E por fim, essa náusea é por toda a raça humana, por todas as pessoas que o cercam. Então ele entra num processo de niilismo, de loucura, de doença mental severa, né? Então é um livro que deixa as pessoas muito... eu tenho dois amigos que leram, tem várias pessoas que leram, mas dois amigos em especial que me comentaram que esse livro deixou... Um deles disse que ficou até doente por conta do pessimismo da coisa, do clima ruim que tem dessa náusea, o relato da sensação do Antônio, de como ele vai se sentindo em relação à vida, em relação às pessoas, levou a uma certa depressão assim para um dos meus amigos. O outro amigo meu realmente não conseguiu ler, ele teve que parar porque o livro estava fazendo muito mal para ele. É um tipo de livro... existem alguns livros que são assim, são livros extremamente carregados, extremamente pesados. Se você entrar na cabeça do personagem e começar a sentir o que o personagem está sentindo e que o Sartre está narrando, você pode entrar aí numa depressão brava, numa doença complicada. Aí você é um livro pesado nesse sentido. Então, se você sentir que você está lendo esse livro e ele está te fazendo mal, ele tá te deixando mal, está te deixando depressivo, está te deixando nauseado, está te deixando com sentimentos ruins, para a leitura. Deixa para ler num outro momento, que você esteja num momento melhor da vida, um momento mais tranquilo, que você possa ler. Ou então você divide essa leitura, você lê um pouco
por semana, vai ler algumas páginas por semana, para não pegar de uma vez só essa pancada aí, porque o livro é uma pancada mesmo. Eu li ele de uma vez só, eu não tive essa... Eu senti o que estava acontecendo, mas eu consegui sublimar a coisa. Eu consegui não entrar na cabeça do personagem para não sentir o que ele estava sentindo, mas consegui entrar na cabeça do personagem para compreender o que ele estava sentindo. Então são duas coisas diferentes. Eu consegui acompanhar a obra, entender o que estava acontecendo na narrativa, sem me deixar ser afetado pelo que o personagem estava sentindo em relação ao que ele estava vendo ali na sociedade e as pessoas, sem me deixar corromper, vamos dizer assim, pelo lado negativo da coisa. Então eu consegui fazer essa leitura, passar bem por essa leitura, mas é uma leitura que pode trazer problemas para algumas pessoas. Então é um livro que deve ser lido, é um dos clássicos, tá? Então eu recomendo que vocês leiam, mas tenham esse cuidado. Caso a leitura esteja fazendo mal, dá um tempo, para por um tempo, intercala, leia esse livro. Esse livro é um livro de romance, mas leia esse livro intercalado com um romance, sei lá, mais alegre, mais despojado de fantasia, ou de, sei lá, de amor, ou alguma coisa assim, para você intercalar, tá? Para você intercalar inclusive as suas emoções, que esse aqui ele é depressivo, ele é pesado, lê uma coisa mais leve, lê algumas páginas desse, algumas páginas do outro, então intercala, lê um livro, outro, porque pode ajudar na leitura, tá? Para não ser uma leitura tão pesada e não fazer mal para vocês, porque o interessante de ler esse livro é você compreender o processo pelo qual o Antônio passou os motivos que o levaram a ficar com náusea do mundo, das pessoas, de tudo que o cercava, sem que esse pessimismo, essa doença toda, essa náusea dele toda, interfira nos seus sentimentos, sem que você introjete isso. Então a ideia é você fazer a leitura, compreender o livro, mas não deixar que o livro te afete negativamente quando você estiver lendo. E quando você lê, normalmente quando você lê, que você presta muita atenção, que você entra na história, você corre sempre um risco de você assumir demais o papel do personagem e introjetar essas coisas negativas em você que vão te fazer mal. Se você for mais sensível, vão te fazer mal. Tá? Então aí, feitas as devidas advertências, é um livro que todo mundo deveria ler. Um clássico é sempre clássico. É um livro de 1938, não sei se eu cheguei a falar. Tá bom? Então é isso. Quem gostou, dedinho para cima. Quem não gostou, dedinho para baixo. Quem quiser se inscrever, você clica lá em inscrever-se no meu canal. Clica no sininho e pede para receber todas as notificações. Aí o YouTube vai te mandar um e-mail toda vez que eu carregar um vídeo no canal. Tá bom? Esse canal continua sendo um canal de divulgação dos meus cursos, palestras literárias, aulas particulares e tudo relacionado com literatura, entre outras coisas. Caso você tenha interesse, meu e-mail sempre consta na descrição do vídeo. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.